Olá, tudo bem? Dando sequência ao nosso atendimento contra a soberba, esse é o vídeo 3, e hoje eu vou dizer a você quais são as 8 características que uma pessoa de atendimento precisa ter. São 3 básicas, uma essencial e 4 que eu considero superiores. Se o cara tem, ele qualifica para se tornar um profissional realmente de primeira linha. O que antigamente significava ganhar mais do que muitas vezes médico, engenheiro, etc, etc. Mas então vamos lá. Quais são os três atributos básicos? Primeiro, atenção. Eu vou definir para você e vou ler. Atenção, eu chamo de atenção, é a capacidade que o indivíduo tem de se concentrar numa coisa, num objeto, num evento, numa pessoa, numa atividade, numa tarefa que ele está fazendo, sem se desviar. Eu não sou muito adepto da psicologia, eu não ligo para TDAH. Eu acho que o que acontece hoje é que as pessoas não se disciplinaram a desenvolver a atenção. Então o sujeito dispersa muito rapidamente. Um atendente tem que ser atento. Você tem que prestar atenção na pessoa, você tem que prestar atenção no atendimento, você tem que prestar atenção no que o indivíduo te fala, você tem que tirar as coisas que são importantes que ele te fala, manter essas coisas com você no foco, para você poder atendê-lo, entende? Então, exige muita atenção. Se você não é uma pessoa atenta, se você é muito dispersa, muito distraída, por favor, não trabalhe na linha de frente. Vá fazer qualquer coisa, mas não faça isso, porque nós estamos precisando muito melhorar. Nós estamos precisando de gente boa, né? Chega de mula manca, tá certo? Segundo atributo é a sociabilidade. Eu chamo de sociabilidade a capacidade de atuar em sociedade. Eu disse no vídeo anterior, mais de 90% das pessoas são um desastre social. É o chato, é o desagradável, é o indivíduo que é tímido demais, é a pessoa que é grosseira, que é rude, que não tem etiqueta, que não tem modos, é o sujeito que não respeita o outro. Né? Ele vê uma mulher bonita, ele olha direto para o traseiro dela, ou para o decote dela, esse tipo de coisa. É o sujeito que acha legal ser franco e dar choque nos outros e fazer grosseria, porque acha que com isso as pessoas vão prestar muita atenção nele. Né? Então, é o indivíduo chato, eu já disse. O que é o indivíduo chato? Aquele que é desagradável, mas lamentavelmente a autocrítica dele é tão baixa que ele não consegue perceber que ele é chato, que na verdade ele desagrada os outros. E tem o indivíduo carente, que é pior do que o chato. Muitas vezes ele desagrada só para ter atenção. Então, são vários, são muitos os problemas de sociabilidade. Então, quando eu digo que o indivíduo tem que ter capacidade de sociabilização, ele tem que ser uma pessoa que é capaz de viver em sociedade, viver com pessoas diferentes, ser uma pessoa agradável. Também não precisa ser a pessoa mais agradável do mundo, não precisa ser a fofa, nem precisa ser o dono da festa, aquele que acha que todo mundo nasceu para prestar atenção nele. Eu não estou falando do narcisista, eu não estou falando do histriônico, não é nada disso. É uma pessoa que tem a capacidade de conviver socialmente. Tem gente que não tem. Para você ter uma ideia, antes da pandemia já se sabia que mais da metade das pessoas que viviam em São Paulo ficavam dentro de casa o tempo todo. Você sabia disso? Então, tem muita gente que prefere ficar em casa, tem muita gente que prefere o isolamento. E por que prefere o isolamento? Ah, é porque o fulano, o cicrano, o beltrano me cansam. Não, não é por isso não. É porque ele é um desastre. Ele é um desastre. Todo mundo tem defeitos, a gente tem muitos. O indivíduo sociável é aquele que é capaz de lidar com os outros e lidar bem, apesar dos defeitos. Isso é muito importante. Muito importante. A terceira qualidade é a extroversão. A extroversão eu vou definir como o americano define. O americano chama o extrovertido de outgoing, quer dizer, a pessoa que sai de si, que vai para fora. Então, o que é a extroversão?
Também se escreve com S, mas eu prefiro com X. O que é a extroversão? É sair de si. Você sai do seu lugar comum, né? Você vence, às vezes, constrangimentos, inibições, dificuldades que eventualmente você tem, ou faz coisas que você não gosta, mas você convive com as pessoas. Você conversa com gente que às vezes não é agradável, né? Você contorna uma grosseria que a pessoa te faz durante um atendimento ou uma entrada no elevador. Quantas pessoas entram no elevador com você, se você mora numa cidade grande igual São Paulo, e sequer olham na sua cara? Quantas pessoas? Quantas pessoas cruzam com você na rua, olham diretamente nos seus olhos e não dão um bom dia, não fazem um aceno? Isso é falta de educação. Se você não quer cumprimentar as pessoas, não olhe para elas. E principalmente, não fixe o olhar. Então, o outgoing é o sujeito que é capaz de viver esse tipo de situação. Numa situação de atendimento, você vai lidar com muita gente diferente, você vai lidar com pessoas que você não gosta, você vai lidar com pessoas que falam de um modo que você não gosta, você vai lidar com pessoas que vestem roupas que você não gosta. Você vai lidar com pessoas como o meu amigo, por exemplo, para quem eu estou gravando esse curso. Você vai lidar com gente que até ontem não era nada, de repente saiu da favela, ganhou poder, ganhou dinheiro e pronto. Está achando que tem o direito de sair chutando todo mundo. Porque precisa se autoafirmar. Ganhou dinheiro, ganhou poder, mas tem uma tremenda insegurança social. E de onde vem a insegurança social? Repito, ganhou dinheiro, ganhou poder, mas não aprendeu. Não aprendeu. E a gente vai falar disso mais para frente. Ele não se aculturou. Ele não aprendeu a agir. Ele não mudou o padrão cultural. Saiu da favela, mas a favela está nele. Esse é um problema grave. Quarto atributo, o mais importante de todos eles. O mais importante é a dignidade. Eu chamo de dignidade a qualidade de ser digno, ser respeitado, ser íntegro, ter uma ética, ter uma regra de conduta. Ser íntegro é ter uma ética de conduta. O indivíduo que não é digno, fundamentalmente, ele é uma palha ao vento. Ele se move conforme as circunstâncias, conforme os estímulos. Qualquer coisa o leva para lá, o traz para cá, o levanta, o derruba, o destrói. Ele não tem um padrão de conduta próprio. Você lembra dele, você não sabe o que lembrar. Não há nada que o qualifique. O indivíduo digno é diferente. Ele impõe respeito. Mas não impõe porque é arrogante, porque tem poder, porque tem dinheiro, porque está bem vestido, ou a mulher porque é muito agradável, muito bela e etc. Não, não é isso. É porque ele tem um padrão de conduta. E esse padrão de conduta o impede de desviar no caminho. Então ele é um sujeito menos propenso à corrupção, ele é um sujeito menos propenso a embates, discussões, brigas, trocas de farpas, trocas de indelicadezas, olhares rudes, falas grosseiras. Ele é um sujeito incapaz disso. Agora, eu quero te dizer uma coisa. A vida inteira me ensinaram que era importante ser ético. Porque é ético, porque a ética é um valor superior. Não. Eu vou te dizer, por isso que eu não falo em ética, eu falo em dignidade, porque tem muito negócio e muita empresa que lamentavelmente não é muito ética. E se você quiser trabalhar e ganhar vida, você é obrigado a fazer isso, não é? Então, eu vou te dizer, eu defini a dignidade porque ela te protege. Ela protege você. Quando a gente está na situação de atendimento, você passa por muita coisa. As pessoas fazem o diabo com você. O cliente faz o diabo com você. Se ele puder te queimar, às vezes, por mera antipatia pessoal, ele faz isso. E o que é pior, não é só o sujeito de fora, não. Os piores inimigos são os da sua própria casa. Lembra da Bíblia? Pois é, isso é literal. O seu maior inimigo está na sua casa. O pessoal de dentro é que te derruba. Não espere que seu chefe te proteja, não espere que seu patrão cuide de você, não espere que seus colegas
saiam em sua defesa ou cubram as suas falhas quando você precisar. Não, pelo contrário, eles serão os primeiros a atirar em você, a te corrigir e a dizer que você estava errado, como se eles nunca tivessem errado. Portanto, o indivíduo que é íntegro, que é correto, que tem um padrão de conduta, que tem uma maneira de agir, que trabalha sempre de maneira que eu chamo de técnica, que é aquela maneira correta, aquela maneira projetada, aquela maneira organizada, treinada, ele se protege tanto de dentro quanto de fora. Ele se protege da corrupção, ele se protege dos ataques, ele se protege das ciladas. Eu trabalhei com produto de luxo, tinha muita mulher bonita. Vocês podem imaginar a quantidade de pedra de tropeço que a gente tinha todos os dias jogadas no nosso caminho. E num lugar como esse, imagine você, ganhava-se bem, então tinha um monte de gente de olho na sua vaga, para o irmão, para o amigo, para não sei quem. Todo colega meu tinha 5, 6 candidatos para o meu lugar. Portanto, você não podia errar. E mesmo assim a gente errava. E mesmo com dignidade, eu vou dizer a você, os melhores são os primeiros a ser mandados embora. Os primeiros. Os indignos, os vagabundos, os antiéticos, os puxa-sacos são os que ficam. Mas o dia deles também chega. Não tenha dúvida. E é no dia seguinte a você. Entende? Então, a dignidade é fundamental, porque ela protege você. Amanhã ou depois você tem um problema, você tem um conflito, o seu chefe vai virar para o cliente e falar, não, preciso conversar com ele, porque isso que você está me falando pode até ter acontecido, mas não é o padrão dele, ele não age assim, ele não fala assim com as pessoas, ele é uma pessoa educada, ele é um cara técnico, ele trabalha certinho, ele faz tudo correto. Não, eu vou verificar isso. E aí, a hora que vai verificar, acontece o que aconteceu comigo várias vezes. Cliente reclamando porque ficou constrangido por não ter tido dinheiro para comprar o que a mulher pediu para ele comprar, e ele ficou com vergonha de mim. E aí ele disse não. Por que ele disse não? Ele usou a mim e o meu atendimento como desculpa para escapar de uma situação em que o orgulho falou mais alto. Ele não teve a coragem de dizer para a mulher na minha frente, não, querida, esse é muito caro, eu não posso pagar. Entende? Produto de luxo é um negócio muito complicado. Ele é um corredor de sofrimento, porque você mal deu 2 passos, você encontra uma coisa que, por mais rico você seja, você nunca tem dinheiro para comprar. E isso afeta muito a vaidade da maioria das pessoas. Muito. Porque a fortuna, muitas vezes, ela vale mais pela vaidade do que propriamente pelo acesso que ela dá às pessoas. Então, é a dignidade que te protege. Seja uma pessoa digna, íntegra, tenha um padrão de conduta, tenha regras de comportamento. Assuma que você não vai fazer coisas e, principalmente, preste bem atenção no que eu vou te falar. Não queira cortar caminho. Seja bom no que você faz. Treine cada dia mais. Melhore a cada dia mais. E viva do que você é capaz de ganhar. Sem subterfúgios. Sem caminhos laterais. Sem meios escusos. Entendeu? Porque às vezes por um desvio desse tamanho, você vai pagar uma dívida desse tamanho de um monte de gente. Você vai ser usado como bode expiatório. A gente vê isso todo dia na mídia. Principalmente na vida pública, na política, no meio financeiro. Você vê isso todo dia. Então a dignidade protege você. Ele é o aspecto mais importante. Se você não é capaz de ter um padrão de conduta, de ter uma regra, de ser um sujeito que age de um determinado modo porque aquele modo te convém e porque você escolheu, então não vai mexer com atendimento. Vai trabalhar com o sistema. Mexe com máquina. Melhor. Beleza? No vídeo 4 a gente fala sobre os outros atributos.